Bom dia, A paz. hoje é dia 30 de julho de 2025, quarta-feira. Estamos aqui em São Paulo, frio pra caramba. Hoje bateu 8 graus, a mínima, pelo menos aqui onde a gente tá. Deve estar uns 11, 12 agora, então tá gelado. E o sol tá saindo entre nuvens e já falei muito do tempo. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Estamos em oração pelo mundo, não só pelas células dos irmãos no mundo afora, mas pelo mundo que clama. E os avisos estão chegando em todos os lugares, não só os rumores de guerra e guerras e rumores de guerra, mas os abalos, né? Assim como hoje ou essa madrugada teve lá pro lado da Rússia. Na verdade foi agora cedo. Agora cedo, né? Recebi a notícia aqui. Terremoto de 8.9. 8.9, ou seja, é dos fortes, bem fortes. Né? Por mais que um ou outro povo esteja preparado, você está caindo fora da tela. Ela sempre me alerta, né? Por mais que um ou outro povo esteja preparado para abalos sísmicos, quando ele vem com a força da natureza total, é complicado, né? Muitos sofrem. Então a gente está em oração pelos filhos de Deus. A gente sabe que Ele protege os dele, mas apesar de estarem protegidos, a gente sabe que Ele não nos livra de ver e de sentir as coisas, né, do mundo. Eu falei do Japão? Não, ia falar agora, né? O Japão também está sofrendo bastante. Refletiu lá no Japão. Né? E lá é uma grande ilha, né? Então, além dos abalos diários que existem, os tsunamis, né? Ondas grandes, isso está acontecendo aqui também no nosso litoral sul, não só no sul, mas no sudeste também, né? Com ondas grandes invadindo ruas e tudo mais. E pessoas desavisadas que gostam de buscar likes com vídeos bonitinhos ou diferentes e tal, arriscando suas vidas, né? E muitas vezes que a gente já assistiu sendo levadas por onda e depois não tem quem consiga ir resgatá-los. Então não se arrisquem, né? E hoje a gente vai dar continuidade, né? A história de Jacó e Labão. Capítulo 31. Vamos lá. Então, Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte: Jacó está tirando tudo que é do nosso pai, e às custas do nosso pai ele está ficando rico. Ou seja, a fofoca é muito antiga, né? Eu estava conversando com um amigo sobre isso agora cedo. Jacó também notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Então, o Senhor Deus disse a Jacó: Volte para a terra dos seus pais, onde estão seus parentes, eu estarei com você. E aí é isso, os fofoqueiros de plantão não sabem que Deus fala as coisas, né? Volte para a terra dos seus pais. Aí Jacó mandou chamar Raquel e Leia para que viessem ao campo, onde ele estava com as suas ovelhas e cabras. Quando chegaram, ele disse: Tenho reparado que o pai de vocês já não se mostra tão meu amigo como antes, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que tenho me esforçado muito, trabalhando para o pai de vocês. Mas ele tem me enganado e já mudou o meu salário umas 10 vezes. Porém, Deus não deixou que ele me prejudicasse. Quando ele dizia: os cabritos com manchas serão o seu
Pera aí, gente, que as folhas aqui são tão fininhas e difícil virar. Serão o seu salário? Aí as fêmeas tinham crias manchadas. E quando ele dizia, os cabritos listados serão o seu salário, aí as crias saíam todas listadas. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Como se ele tivesse o controle de como ia nascer os filhotinhos do rebanho, né? Um dia, quando os animais estavam no tempo do cruzamento, eu tive um sonho. Eu vi que os bodes que cobriam as fêmeas eram listados, malhados e manchados. O anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi, aqui estou. Então ele continuou, veja, todos os bodes que estão cruzando são listados, malhados e manchados. Eu estou fazendo com que isso aconteça, porque eu tenho visto o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que aparece a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra, que apareceu, né? Derramando azeite sobre ela, e onde você me fez uma promessa. Agora prepare-se, saia desta terra e volte para a terra onde você nasceu, né? E não sobrou nada para lhe darmos do nosso pai. Ele nos trata como se fôssemos estrangeiras, né? As meninas dizendo. Ele até nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou. Pelo menos uma vez as duas concordaram, né? Jacó se preparou para voltar a Canaã, onde morava Isaque, o seu pai. Fez com que os seus filhos e as suas mulheres montassem os camelos, ajuntou tudo o que tinha e partiu, levando todos os animais que havia conseguido com seu trabalho na Mesopotâmia. Lembra que Labão morava a 3 dias aonde Jacó estava. Então, por isso que deu para ele fazer isso sem talvez ser notado. Labão, pai de Raquel, havia ido para outro lugar a fim de cortar a lã das suas ovelhas. E enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses da casa dele. Problema, né? Foi assim que Jacó, sem avisar que ia embora, enganou Labão, o arameu, fugindo com tudo que tinha. Atravessou o rio Eufrates e foi na direção da região montanhosa de Gileade. 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó havia fugido. Ele reuniu seus parentes e foi atrás de Jacó. 7 dias depois, Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. Naquela noite, Deus apareceu num sonho a Labão, o arameu, e disse: Cuidado! Não faça nada a Jacó. Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade, onde ele estava acampado, e Labão e seus parentes acamparam no mesmo lugar. Aí Labão disse a Jacó: Por que foi que você me enganou, levando as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você me enganou fugindo desse jeito sem me dizer nada? Se você tivesse falado comigo, eu teria preparado uma festa alegre de despedida com canções acompanhadas de pandeiros e de liras. Você nem me deixou beijar os meus netos e as minhas filhas. O que você fez foi muito mal a vocês. O que você fez foi coisa de gente sem juízo. Eu poderia ter feito muito mal a vocês. Mas na noite passada, o Deus do seu pai me disse assim: Cuidado, não faça nada a Jacó. Eu sei que você foi embora porque tinha saudades de casa, mas por que foi que você roubou as imagens dos deuses da minha casa? Jacó respondeu: Eu fiquei com medo, pois eu pensei que o Senhor ia me tirar as suas filhas à força. Mas se o Senhor achar as suas imagens com alguém aqui, essa pessoa será morta. Os nossos parentes são testemunhas. Se o Senhor encontrar aqui qualquer coisa que seja sua, pode levar. Acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado as imagens. Labão entrou na barraca de Jacó, depois na de Leia e depois na de suas escravas, porém não encontrou as suas imagens. Então foi para a barraca de Raquel.
Aí ele procurou em toda parte, porém não achou nada, pois Raquel havia posto as imagens numa sela de camelo e estava sentada em cima. Ela disse ao pai: o senhor não fique zangado comigo por eu não me levantar, mas é que eu estou menstruada. Foi assim que Labão procurou as suas imagens, sem as encontrar. Aí Jacó ficou zangado. Ele disse a Labão: o que foi que eu fiz de errado? Qual foi a lei que eu quebrei para o senhor me perseguir com tanta raiva? Agora que mexeu em todas as minhas coisas, será que encontrou alguns objetos que são seus? Pois põe esses objetos aqui na frente dos meus parentes e dos seus, para que eles julguem qual de nós dois está com a razão. Durante os 20 anos que trabalhei para o senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca tiveram abortos, e eu não comi um só carneiro do seu rebanho. Nunca lhe trouxe os animais que as feras mataram, mas eu mesmo pagava o prejuízo. O senhor me cobrava qualquer animal que fosse roubado de dia ou de noite. A minha vida era assim: de dia o calor me castigava e de noite eu morria de frio. E quantas noites eu passei sem dormir? Fiquei 20 anos na sua casa. Trabalhei 14 anos para conseguir as suas 2 filhas e 6 anos para conseguir os seus animais. Aqui é que as pessoas se interpretam mal quando falam: eu trabalhei 14 anos para conseguir. Por quê? Ele só seria realmente dono delas ao longo dos 14 anos. Mas ele teve a Raquel entregue logo em seguida à festa de casamento com a Leia. E ainda por... então, fiquei 20 anos... e ainda por cima o senhor mudou meu salário umas 10 vezes. Se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaac temia, não tivesse estado comigo, o senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive, e ontem à noite ele resolveu a questão. Labão respondeu a Jacó assim: essas filhas são minhas, os netos são meus, esses animais são meus, e tudo que você está vendo é meu. Agora, como não posso fazer nada para ficar com as minhas filhas e com os filhos que elas tiveram, estou disposto a fazer um trato com você. Vamos fazer aqui um montão de pedras para que lembremos desse trato. Então Jacó pegou uma pedra e a pôs de pé como se fosse um pilar. Depois disse aos seus parentes que a juntassem e amontoassem pedras. Eles fizeram um montão de pedras e depois tomaram uma refeição ali do lado dele. Labão pôs naquele lugar o nome de Jegar-Saaduta. Jegar-Saaduta em aramaico quer dizer um montão para fazer lembrar, né? E Jacó o chamou de Galedec. Galeed, isso. Em hebraico quer dizer um montão para fazer lembrar também. Então, hebraico e aramaico. Depois Labão disse: este montão de pedras servirá para que nós dois lembremos desse trato. Foi por isso que aquele lugar recebeu o nome de Galeed. E também teve o nome de Mispa, porque Labão disse, né? Mispa em hebraico soa parecido com a palavra que quer dizer lugar de onde se vigia. Que o Senhor Deus fique nos vigiando quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas ou você casar com outras mulheres, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, lembre que Deus está nos vigiando. Aqui estão as pedras e o pilar que coloquei entre nós dois. O montão de pedras e o pilar são para lembrarmos desse trato. Eu nunca passarei para lá deste pilar para atacá-lo, e você não passará para cá deste montão de pedras e deste pilar para me atacar. O Deus de Abraão e o Deus de Naor será juiz entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome de Deus, a quem Isaac, seu pai, temia. Ele ofereceu um animal em sacrifício ali na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Naquela noite eles comeram e dormiram ali na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou as suas filhas e os seus netos e os abençoou. E depois foi embora, voltando para sua terra. Complicado, né? Porque ele ainda achava que tudo era dele. Mesmo ele mesmo no início dizendo: não é certo você trabalhar de graça para mim. Então,
Há um grave problema de entendimento quando você tem uma quantidade de coisas que não é tão grande e depois quando você acumula uma riqueza grande achando que é tudo seu e que ninguém fez nada, você fez sozinho. Ou seja, esqueceu que Deus está abençoando quem está em volta também e Ele está olhando tudo. E essa palavra vem lembrar a gente, na verdade é um grande alerta para o seguinte: quando você tem uma migalha de pão e você divide, é até fácil, né? Agora, conforme você vai prosperando, né? Você pensa, nossa, mas eu vou ter que dividir isso aqui, esse volume, mesmo que você reconheça que você está dividindo com alguém que é responsável, é corresponsável por por aquele trabalho, aquela prosperidade. E aí é que começam as verdadeiras disputas, né? O olhar egoísta, porque o olho cresce. E nós estamos aí, prestes a muita coisa acontecer. Grandes mudanças. E como o Senhor nos avisou, Ele vai fazer uma peneira. E tudo que acontece é um teste, não é que é permanente. Ele tira quem está numa posição, tira quem está em cima, põe quem está embaixo para cima, mas não é permanente. Não esqueçam que tudo é teste. Tudo passa também, né? Porque se você for mal, assim como ele dizia para os grandes reis inimigos, eu usei vocês, eu fortaleci vocês para repreender aquele povo teimoso e desobediente que virou as costas e quebrou a aliança comigo. Mas isso não te dá o direito de você pisotear neles. Este é o meu povo. A única pessoa que pode dizer que é dona de tudo é Deus, não o homem. Exatamente. Então, para mim, o que fica gravado hoje é realmente essa palavra como um grande farol, assim, um grande alerta para que nenhum de nós, numa futura abundância, tenhamos a ilusão de que aquilo é nosso, porque não é. Só o Senhor é dono de toda a prata e todo o ouro. Que ninguém deve esbanjar, nem quando tem pouco, muito menos quando tem muito. E a gente, para gastar qualquer quantia, a gente tem que perguntar para o dono, né? Seja para uso próprio, para eu quero ajudar alguém, né? Ou não interessa. Dinheiro não é seu. Você pergunta, pai, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Né? E muitas vezes, mesmo você não querendo, ele vai dizer, eu quero que você faça isso com o meu dinheiro. Vai lá e leva para tal pessoa. E você vai fazer. E às vezes o dinheiro que entra, ele fala, só vai passar na sua mão. Você pode depositar tudo na conta de outra pessoa. E você vai ter que dizer, sim, senhor. Exato. Ponto e acabou. E todo sonho que você tinha de, nossa, vou fazer tal coisa com isso aqui que vai entrar e tal, já era. Certo? Então, mas feliz em obedecer e feliz em servir como testemunho de muitas vezes ter acontecido isto e de ferramenta para que algo pudesse passar por nós e alcançar outra pessoa que estava em oração e precisava de alguma coisa e nunca esperaria que vinha da mão de alguém inesperado, né? E o que nos ajuda a ficar firmes nessa obediência é contar que Deus está sempre conosco, como estava com Jacó, porque não fosse o sonho que Deus deu para Labão, de fato, ele teria feito muito mal para Jacó. Sim. Poderia ter matado
Jacó e falar: dá aqui de volta minhas filhas, meus netos, meus bichos, né? É interessante ele falar, as filhas são minhas, os netos são meus, ou seja, ele fez os netos. Não, e Beleza. detalhe, né? Se A o criação Jacó é dele. trabalhou 14 anos para ter as O mulheres direito. dele, né? Então, não sei. E mais Ele- 6 trabalhando ali com variações inúmeras de pagamentos, porque cada vez. Eu posso testemunhar, eu passei por isso. Né? Porque mudando a regra do jogo toda vez que. toda vez que você trabalhava no mundo corporativo e tinha metas, e aí você alcançava a meta, no mês seguinte a meta já era, mudou, aumentou. Nossa, puxa, que incrível. Só que por 6 vezes as minhas metas subiram mês a mês, todos os meses. E graças a Deus, hoje eu sei que foi ele, eu bati todas. E aí ficava aquela coisa, como assim? Se você lá atrás não era assim tão eficiente, vamos colocar, em alcançar, é que o trabalho que a gente faz não é um trabalho mensal, é um trabalho constante. Então, para você ter, falando do mundo corporativo, né, Pra ter onde resultado. você ter resultados constantes, você tem que criar vínculo de confiança com aqueles que vão, estou falando em vendas, né, aqueles que vão comprar. E não simplesmente enfiar a goela abaixo aquilo que você precisa para cobrir a sua meta. Nunca foi desse jeito. Princípios, né? Né? Por quê? Porque se fizer isso, vai sobrar pepino no mês que vem, porque o cara vai estar abarrotado de coisa que ele não precisava e vai te culpar. E aí, como é que fica? Né? Você vai ter um problemaço para resolver, assim como, né, Labão tinha um problemaço para resolver, mas estava na sua soberba. Né? E Deus apareceu para ele e falou: Ei, cuidado, tá? Não mexe com meu filho. E Deus avisou antes. Jacó, sai daí. E se Jacó não obedece? É. Né? Então, Então é isso. a gente volta sempre pro mesmo ponto e a gente não vai cansar de falar: intimidade. Intimidade, né? obediência. Sermos amigos de Deus, né? Porque quem ama, escuta. E se a gente sabe que Deus é Deus, que Ele sabe muito mais que nós, né? O que passa na cabeça achar que a gente tem que ajudar Deus para alguma coisa? É a gente que tem que ser ajudado. Estou aqui para servir, Senhor. Só isso. Exato. Então, Ele com todo o amor que Ele derrama, né? Toda orientação, Ele quer só o nosso bem. Então, é só fazer. E muitas vezes o nosso bem requer a gente fazer coisas que a gente não gostaria de fazer, porque já sabe que vai escutar uma panela de coisas que não são legais de várias pessoas, mas o que é mais importante? Se proteger de contendas com homens ou obedecer ao Deus Todo-Poderoso? Eu prefiro obedecer a Ele, mesmo que, né, depois eu vou ter que ficar escutando uma ladainha de coisas e tal, e muitas vezes a minha carne quer responder atravessado e eu tenho que fechar a boca e falar: sim, Senhor, o Senhor me basta. Mas é difícil. Me livra disso quando o Senhor puder, quando o Senhor achar que eu estou pronto. E vão aguentando. O mundo está aí, né? É isso? É isso. Porque no final das contas, a Bíblia fala inúmeras vezes de Jacó, mas só fala de Labão aqui. Porque o Deus que foi lá no Velho Testamento todo citado e no Novo Testamento também dizia: o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Né? Então, bom dia para vocês. Fiquem com Deus. Fiquem quentinhos. Né? Então... E até a próxima. Até mais.